No vídeo de hoje vamos falar de mais um Fiagro no canal. Trata-se do XPCA11, um Fiagro que tem despertado bastante interesse do investidor pessoa física e apresenta um excelente dividend yield. Vamos entender um pouco mais do seu portfólio e dos seus principais números. Confira em nosso vídeo. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos falar do portfólio do fundo, que possui diversos CRAs, a exemplo de que acontece com um fundo imobiliário de papéis. Este Fiagro possui vários instrumentos financeiros que fornecem caixa para as atividades das diversas empresas de áreas de agronegócio. Esses são os principais instrumentos, os quais, em sua maioria, apresentam um duration mais baixa, na casa de 2 anos, e uma grande parte indexada ao CDI. Vamos falar um pouco mais das maiores posições desse fundo. A maior posição é um CRA da Sirentes, empresa de produção global de grãos. Tem a garantia bancada pela sua sede global da empresa na Suíça. No Brasil, possui 90 mil hectares plantados nos estados de Pará, Maranhão e Piauí. Outra posição relevante tem o grupo Melcher como devedor, que agora está investindo na criação de bovinos para abate e produção de carne nobre. A FS Bio tem 2 usinas de etanol de milho no Mato Grosso. É o devedor da terceira maior participação da carteira do fundo. E a Solubio trabalha com a modalidade de negócios on-farm para controle de pragas em fazendas. A usina Itamaraty possui 2 CRAs dentro do portfólio do fundo. É a maior usina de açúcar do centro-oeste do país. A Agrocrestane produz algodão e grãos no estado do Mato Grosso, com um CRA que representa quase 7% aí do patrimônio do fundo. O grupo Itaueira é um dos principais produtores de frutas do país, com fazendas no norte e nordeste. Outro CRA tem como lastro um contrato entre a cooperativa do estado do Paraná e a Frimeza, com foco em industrialização de carne suína e leite. O grupo ACP produz cana, soja e milho, um dos maiores fornecedores de cana do Brasil. A Flora é uma das maiores empresas nacionais na área de higiene e limpeza, controlada pela JF, que também é controladora da JBS. O Grupo Carvalho Dias tem forte tradição na pecuária de corte. A AgroGalaxy, empresa de insumos agrícolas listadas na B3. A usina Santa Fé é uma usina de cana-de-açúcar tradicional do estado de São Paulo. E por fim, entre as maiores posições, a Ato Sementes fornece sementes, especialmente de soja, no estado do Mato Grosso. Essas são as principais posições, maiores posições, né, mais relevantes ali no portfólio. Ajuda a ter uma ideia do perfil de empresa que acaba sendo o devedor ali para esses diversos CRAs do portfólio do fundo. Vamos agora para uma visão mais resumida. E vamos então apresentar alguns gráficos com visão consolidada aí da carteira do fundo. O primeiro, a gente mostra aqui que temos 94% dos ativos do fundo alocados em CRAs. São 46,9% vinculados diretamente ao produtor rural, 21% em usinas de açúcar e álcool e 11% em insumos agrícolas. E por ser o principal estado produtor do agro do país, o Mato Grosso, ele tem aí a maior parte da sua carteira. E esse é um ponto interessante para quem trabalha com uma carteira diversificada, ali, compondo ela com fiagros e fundos imobiliários, é a característica da diversificação, uma vez que os fundos imobiliários, a sua grande maioria, tem uma concentração em Rio, São Paulo, né, aquele eixo ali mais industrializado do país, e em compensação os fiagros já levam aí um investimento mais para o interior do país. Então acaba sendo, de certa forma,
uma maneira aí eficiente de se trabalhar com diversificação. 93% da carteira está vinculada, indexada ao CDI, e a taxa média de 4,5% em cima do CDI, o que tem dado, principalmente aí nos últimos meses, um resultado bastante significativo. E temos a expectativa, pelo menos ao longo de 23 e 24, de ainda estarmos aí com patamares de taxas de juros elevados. As receitas do último mês somaram quase 4,9 milhões de reais, mas chama atenção a distribuição do fundo nos últimos 12 meses ter sido ligeiramente maior do que o valor recebido, ou seja, devemos imaginar que em algum momento, se não aumentar a receita, né, o fundo vai ter que acabar ajustando a distribuição para baixo, né? E isso pode ser um ponto de atenção para o investidor que vai olhar o dividend yield histórico e se tiver um ajuste aí nos próximos meses, ele acaba perdendo essa referência, né? Acaba tendo um dividend yield mais baixo do que ele imaginaria que teria. Neste gráfico temos a evolução da distribuição por cota do fundo, que passou o ano todo, exceto o mês, na casa de 14 centavos. Seu resultado acumulado ficou bem acima do CDI durante o ano todo, dando um dividend yield relativamente alto. Neste outro gráfico, temos o valor de mercado e o valor patrimonial da cota. Dá para perceber que nos últimos meses, o preço do mercado se aproximou do valor patrimonial da cota. O volume médio diário também apresentou aumento no período, como podemos ver nas barras cinzas do gráfico abaixo. Agora vamos fazer uma comparação do XPCA11 com outros fiagros que estão na categorias aí dos mais pesquisados recentemente na bolsa. Em termos de dividend yield, o XPCA não tem dividendos baixos, mas ainda fica na terceira posição da lista. Ele apresenta a terceira menor relação preço por valor patrimonial do grupo, mas ainda está sendo negociado ligeiramente acima do seu patrimônio líquido. A liquidez do XPCA é o melhor desse grupo, assim como ele apresenta também o maior número de cotistas. Seu patrimônio está entre os mais altos do grupo. A taxa do XPCA é a mais baixa desse grupo aqui, então sendo um bom indicador para o investidor também. E olhando o histórico, quem investiu no fundo, apesar de perder um pouco de valor na cota, com a distribuição apresentou um rendimento acima da inflação, como podemos perceber aí nessa tabelinha de comparação. Neste gráfico, temos a variação da cota do fundo. Podemos perceber que recentemente o fundo apresentou queda no seu valor. Mas mesmo com a queda, ele está sendo negociado a 2% acima do seu valor patrimonial. E agora, encerrando o nosso vídeo, vamos colocar os principais pontos positivos e negativos para o investimento no XPCA11. Do lado positivo, ele tem vários CRAs indexados ao CDI, com taxas relativamente mais altas. O Fiagro, de certa forma, é uma opção, né, e o XPCA11 tem uma característica, é uma opção interessante para diversificar sua carteira de fundos imobiliários, introduzindo aí outros perfis de empresas e outras regiões. Ele tem um bom patamar de rendimentos atualmente com essa taxa de juros mais elevada que a gente está passando agora. No lado negativo, a distribuição em 2022 acabou ficando ligeiramente acima do valor recebido. Então, temos um pé atrás ali que podemos ter uma correção para baixo aí nesses rendimentos, nessas distribuições futuras, o que pode aí atrapalhar um pouco o retorno que o acionista pode esperar do fundo. E a cota, ainda mesmo caindo, ela está ligeiramente acima do seu valor patrimonial. E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e 2 recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.